Então já sabemos como verificar quando um determinado conjunto de variáveis aleatórias são independentes ou não. Então, o que a gente vai ver agora é uma outra maneira, em alguns casos mais práticas, da gente verificar a independência de variáveis aleatórias. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver para isso é uma medida, né? Uma medida numérica que a gente chama de covariância. Então, ela vai indicar para a gente a relação linear entre duas variáveis. Então, se eu tenho duas variáveis x e y, podem ser discretas ou contínuas, a gente vai denotar desta maneira, ou então pela letra grega sigma, a covariância, e ela é dada aqui pelo valor esperado do produto dos desvios, ou seja, do desvio dos valores da variável x em relação à média de x, os desvios dos valores da variável y em relação à média de y. Então, isso vai fornecer para a gente uma indicação da associação linear entre as duas variáveis. Uma maneira mais simples de calcular a covariância do que essa definição é a gente calcular como o valor esperado aqui do produto menos o produto das médias de cada um. Então, quanto maior a relação linear, maior vai ser o módulo dessa medida. Ela vai ser positiva ou negativa dependendo da inclinação da reta que representa a relação. Quando não tem nenhuma relação linear entre as variáveis, a covariância tende a se anular. E o que vai ser mais importante para a gente, se as duas variáveis aleatórias forem independentes, então a covariância dá zero. Então, se eu calculo a covariância e dá zero, eu não posso afirmar em princípio que elas são independentes. Mas se eu calculo a covariância e dá diferente de zero, eu tenho a certeza que elas não vão ser estatisticamente independentes. Então vamos ver alguns exemplos. Então aqui a gente tem variáveis x e y discretas, né? E para variação delas, as combinações aqui vão representar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos no plano. Cada combinação aqui é equiprovável com probabilidade 0,1, para facilitar aqui o cálculo. Então, quando eu olho aqui para o gráfico, né, dos valores que elas assumem, a gente vê que tem uma certa linearidade aqui, né? Quanto maior o valor de x, maior tem de ser o valor de y. Então, se a gente calcular de fato, então como é que a gente calcula a variância? Então, aqui a gente vai calcular dessa maneira aqui, valor esperado do produto menos a média de cada um. Então, vou precisar da média de x e de y, calculei aqui, deu 4,6, 4,5. E vou precisar da média aqui do produto. Então, para cada ponto eu vou calcular o produto. Aqui o produto dá 0, aqui o produto dá 2, aqui o produto dá 12. Para cada valor aqui eu vou ter a probabilidade associada. Então, a média do produto vai ser 0 vezes 0,1, mais 4 vezes 0,1, mais 12 vezes 0,1, que dá 25,1. Então, a covariância vai ser 25,1 menos o produto de 4,6, 4,5, que dá 4,4 aqui no caso.
Aqui um outro exemplo. Então, de novo aqui, semelhantes, a gente tem uma tendência aqui de relação linear, só que quanto maior aqui quanto maior o y, menor o x. Então inverteu a relação anterior. E de fato aqui, quando a gente calcula a covariância, dá o valor menos 7,51. Ou seja, como aqui inverteu a inclinação, a covariância passou a ser negativa. Então, mais um exemplo para a gente entender como funciona. Nesse exemplo aqui, parte dos pontos parece que tem uma relação linear nesse sentido, parte dos pontos parece que tem uma relação linear nesse sentido. Então aqui vai acabar tendo um cancelamento, né? Então a covariância aqui deu 0,4, mais próximo de zero. Então eu não tenho uma relação linear clara entre as duas variáveis. Outro caso aqui. Então, de novo, para alguns conjuntos de valores parece que eu tenho uma relação linear horizontal, para outros parece que eu tenho uma relação linear vertical, mas por fim elas vão acabar se cancelando. Então aqui, se eu calcular a covariância, vai dar o valor menos 0,18, ou seja, mais próximo ainda de zero. Então o que acontece com a variância? Essa medida da covariância que a gente viu, ela pode assumir qualquer valor real, de menos infinito até mais infinito. E os valores que a variável assume, ou seja, elas influenciam aqui no cálculo da covariância. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui o mesmo tipo de relação, mas os valores de x e y fossem muito maiores, provavelmente daria um valor diferente aqui na covariância, sem que eu mudasse em nada a relação entre as duas variáveis. Então isso dificulta a gente comparar pares de variáveis que estão em escalas diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver uma covariância de 3 para x e y, uma covariância de 2 para w e z, eu não posso deduzir que a dependência linear é maior em x e y, porque eu não sei em quais escalas de valores estão essas duas variáveis, em qual escala de valor estão essas duas variáveis. Então, uma maneira da gente contornar esta situação é a gente usar o conceito de correlação. Então, como é que a gente vai definir a correlação? A correlação entre as duas variáveis vai ser a covariância dividida pela raiz do produto das variâncias. Então, é como se a gente estivesse normalizando aqui a correlação, a covariância. Então, se a gente calculasse lá para o primeiro exemplo, que deu covariância de 4,4, a correlação seria 0,87. Se a gente olhasse para o segundo exemplo, que a covariância deu menos 7,51, a correlação daria menos 0,97. No terceiro exemplo, que a covariância deu bem perto de 0,4, a correlação deu 0,12. E no quarto exemplo, que deu mais próximo de zero, a covariância menos 0,18, a correlação ficou maior em módulo, ficou menos 0,28, menos 0,22. Então, se eu comparasse aqui a correlação, o maior módulo ficou aqui no segundo caso, 0,97. Depois o primeiro aqui, 0,87. Depois 0,22 e por último 0,12.
Então repara aqui que todos os valores tiveram um módulo entre 0 e 1. Então a correlação vai assumir valores entre -1 e 1, independente da escala das variáveis. Então dessa maneira a gente vai conseguir comparar pares de variáveis em escalas diferentes. Então o único inconveniente aqui da covariância e da correlação é que elas só servem para a gente comparar duas variáveis de cada vez. Em alguns casos, quando a gente quer trabalhar ao mesmo tempo com mais de duas variáveis, a gente constrói a matriz de covariância ou também matriz de correlação. Então, em cada entrada, eu vou calcular aqui a covariância das variáveis correspondentes. Então, aqui seria linha 1, coluna 1, calculadas as variáveis x1, da variáveis x1 e x1. Aqui que seria linha 1, coluna 2, vou calcular das variáveis x1, x2 e assim por diante. Então assim eu calculo a covariância de todos os pares possíveis. Então como a covariância aqui independe da ordem das duas variáveis, essa matriz aqui vai ser simétrica. Então, para que a gente está tendo esse trabalho, né? De olhar para a probabilidade conjunta das variáveis. E não fazer o que a gente já sabia fazer anteriormente, que era trabalhar com variáveis isoladamente. Então a gente faz isso porque, em princípio, quando a gente lida com um experimento aleatório, a gente vai ter várias variáveis associadas a uma mesma causa de variabilidade. E a gente não sabe, em princípio, se essas variáveis que têm a mesma causa de variabilidade, elas vão ser independentes ou não. A gente só vai saber isso olhando para a probabilidade conjunta. Então esse é o principal motivo que a gente precisa dessa teoria.